Bom dia! Uma segunda-feira muito boa para quem é atleticano, né? A segunda-feira feliz. A gente precisava dessa vitória, o elenco precisava dessa vitória, a torcida precisava dessa vitória e o Galo precisava jogar bem, igual jogou o segundo tempo de ontem, né? Então vamos falar um pouquinho do jogo, né? Eu tava lá ontem na Arena MRV e o que a gente percebeu ontem, o que a gente consegue tirar de bom nesse jogo e o que ainda precisa ser, né, consertado, que a gente viu ontem algumas falhas, né, no nosso time. Primeiro tempo, o Galo apresentou um futebol praticamente o mesmo, né, quem vinha apresentando nos outros jogos, nos outros 4 jogos que a gente fez, sem muito criar, mas quando acionava o nosso lado esquerdo ali, a gente conseguia tirar alguma coisa, uma marcação em cima um pouco mais efetiva do que nos últimos jogos, mas mesmo assim com muitos erros de marcação. É, o Alan Franco ontem, como lateral direito, fez uma partida muito melhor. Então, quando ele foi para a lateral e a entrada do Igor Gomes, mesmo tendo feito, né, uma partida tão ruim igual ao normal dele, o Alan Franco na lateral direita fez uma partida muito boa. O Galo tentou atacar, tentou fazer alguns pontos, rodava muita bola para cá, muita bola para lá, mais no seu campo defensivo. E o primeiro tempo, o Cruzeiro acabou sendo um pouco superior do que o Galo, né? O gol do Cruzeiro saiu de novo num erro de marcação, né? No nosso sistema defensivo, onde o Alan Franco saiu para dar o combate no meio do campo, inverter a bola para o lado esquerdo. Bernard, mais uma vez, com medo de matar uma jogada, com medo de fazer uma falta, fez uma marcação Wi-Fi, né, que a gente costuma dizer. Alan Franco ficou totalmente perdido também, tentou se recuperar, mas não conseguiu. E o Cruzeiro acabou cruzando uma bola e de novo nas costas do Alonso. Caio Jorge saiu lá na cara do gol e acabou fazendo o gol. E no final ainda tomou uma urinazinha, né? Porque não era água. Mas tirando esse ponto do primeiro tempo, depois a gente teve uma outra jogada também, que foi o mesmo lance, invertendo a bola, cruzando, mas um erro de marcação, que o Everson acabou nos salvando. O restante foi um primeiro tempo, assim, com o Cruzeiro mais superior do que o Galo, mas nada que atacasse a gente, que nos incomodasse, vamos dizer assim, tirando esses dois lances, e um lance lá que o juiz, acho que de má fé, né, mandou bater rápido lá, soltou uma bola lá com o time todo desorganizado e incompetência do Caio Jorge, ele também não fez o gol, né. Mas o primeiro tempo ele acabou assim com o Cruzeiro melhor, a gente um pouco inferior, mas atacando e incomodando bem o Cruzeiro, né. A gente teve uma bola do Juan, um cruzamento lá que o Juan acabou cabeceando e o Cássio acabou salvando, não tinha ninguém na área para poder encostar a bola para dentro. O Hulk sobrou e a zaga acabou tirando, né? Ali já poderia ter sido o gol de empate. E depois a gente teve aí um pênalti claríssimo, né? Que não foi dado para o Galo. Uma arbitragem também muito abaixo, mas já é o de comum, né, do futebol brasileiro. Vários erros que a gente consegue enxergar ontem, mas acho que 3 erros principais a gente pode dizer. O pênalti no Bernard, que foi pênalti e acabou não sendo marcado. O VAR tinha tudo para marcar também, marcar não, né? Para avisar o juiz, não quis avisar, né? Alguma coisa assim estranha. No segundo tempo também uma chegada do Scarpa atrasada, ele acaba solando o Romero e cabia sim um cartão vermelho para o Scarpa ali pela solada, pela intensidade que foi. E o juiz também não teve culhão de expulsar o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno fez no mínimo 3 faltas de cartão amarelo e recebeu só um. Né? Então o juiz não teve culhão para isso também. Mas o primeiro tempo, dessa forma, a gente teve alguns lances do Cruzeiro, alguns lances do Atlético. O Cruzeiro acabou sendo melhor no primeiro tempo e saindo com 1-0. Né? Aí vem o segundo tempo. Né? O segundo tempo parece que tudo mudou. Acho que a conversa no vestiário foi uma conversa interessante e tudo mudou. O lado esquerdo do Atlético de ataque acabou sendo acionado muito mais vezes e aí, pai, aí esquece, né? Renan Lodge e Dudu simplesmente deitaram, fizeram o que quiseram para cima do William e para cima do Fabrício Bruno. Tanto é que o primeiro gol acaba saindo numa jogada do Dudu para cima desses dois jogadores, cruzando no segundo pau, e o Bernard acaba fazendo o gol, isso tendo a resiliência também, né? Porque o Bernard estava sendo vaiado, estava sendo criticado, porque
Estava errando sim, estava nítido o nervosismo do Bernard, estava errando passes muito bobos, marcação muito fraca dele nos momentos que precisava, mas teve resiliência e acabou empatando o jogo, né? E o segundo tempo foi totalmente do Galo, né? A gente via o Galo para cima, uma marcação mais pegada, a nosso sistema defensivo, né? Passou a jogar como zagueiro, passou de ter medo de dar bicão na bola, passou a ter medo de chegar mais firme nas marcações e acabou que o Galo acabou dominando o segundo tempo do jogo. O Cruzeiro teve uma chance lá com o Arroio, né, que perdeu o gol, de fato, um gol perdido, porque aquele era um gol feito e perdeu o gol. E foi só também. Depois foi tudo jogadas controladas que não geraram perigo algum à meta do Everson, né, que mais uma vez fez uma bela partida. O gol que tomou não teve culpa, né? Foi o erro de marcação principalmente do Alonso e do Lodge, que estava cobrindo ele. Mas o segundo tempo do Galo foi um Galo que a gente costumou ver no início do ano passado, que estava jogando muito bem para cima, tentando o gol, tentando ganhar de qualquer forma, e um Galo muito mais a cara do Galo do que estava sendo apresentado nesses últimos dias, nesses últimos jogos. O segundo gol do Galo sai, né, com uma invertida do Fabrício Bruno, totalmente equivocada, uma recuperação de bola do Alan Franco, e o Scarpa, com a sua inteligência, né, o Scarpa não pode ser reserva do Bernard, gente. Com a sua inteligência acionou o Hulk, e o Hulk a gente deixa, né, a gente esquece. O cara tava fazendo um jogo bem abaixo do que é de comum, errando passe de 2 metros, errando domínio, é, disputa com um zagueiro totalmente equivocada. Mas aí ele fez com o Jonathan Jesus, né, o zagueiro do Cruzeiro, igualzinho pai faz com criança, né, faz com filho quando tá jogando bola, com bebezinho, né. Jonathan Jesus está caçando o Hulk até hoje, e o Hulk foi lá e fez o que ele sabe fazer, que é decidir. Mas a gente pode ressaltar também vários jogadores ontem que foi muito bom. A gente viu o segundo tempo. Já falei do Alan Franco na lateral direito, fez uma bela partida como lateral. A nossa zaga, o segundo tempo foi ok, mas o primeiro tempo a gente teve alguns equívocos de marcação do sistema defensivo em geral. Renan Lodge, o segundo tempo, fez um segundo tempo espetacular. Vamos dizer assim, espetacular. A gente teve o Maicon, que fez uma belíssima partida, né, ali como como primeiro volante que ele estava jogando ontem. O Igor Gomes, tinha hora que a gente nem sabia se ele ainda estava em campo, porque ele simplesmente sumiu do jogo. Simplesmente sumiu do jogo. Dudu, mais uma vez, melhor jogador em campo do Galo. Isso desde o ano passado. Voando, voando, fazendo o que sabe fazer. Aquele Dudu que a gente acostumou ver no Palmeiras, a gente está voltando a enxergar ele no Galo. E Hulk e o Bernard acabaram fazendo os gols, né, que decidiram o jogo para o time do Galo. A gente teve alguns jogadores também que a gente vai destacar, né? Vitor Hugo. Que grande surpresa está sendo o Vitor Hugo nesses 2 jogos que ele jogou. E fez 2 belas partidas, só que aí acabou cansando, o ritmo de jogo ainda não tá bom, mas é um cara que tem muito a acrescentar no time do Galo, no meio do campo do Atlético ali, né? A gente teve jogadores que entraram como Scarpa também, que cadenciou bastante a partida. Alexander entrou bem também no segundo tempo para segurar um pouco o resultado, segurar a bola, poder rodar a bola também. Renier entrou com uma vontade danada de jogar. A gente via a marcação do Renier puxando todo mundo para cima e se revoltando quando os jogadores não vinham junto com ele. E o Coelho também entrou bem, mas ainda um pouco abaixo do que ele foi, né? Do que ele foi pra gente, que a gente enxergou no ano passado antes da contusão. Mas acredito também que é um jogador que vai somar muito. Preciado, acabou se contundindo, né? Uma pena, porque até então estava fazendo uma partida ok, mas o Alan Franco acabou sendo melhor do que ele para o sistema defensivo como lateral direito. Resumo geral, né, do jogo ontem, o Galo, por si, no, no, no fechar da obra, né, foi melhor do que o Cruzeiro, por isso mereceu a vitória. E de fato, o segundo tempo foi avassalador. Foi um segundo tempo maravilhoso, que a gente estava feliz de ver o Galo jogar, e acho que um fato que ajudou muito também foi a mexida que o Tite fez no Cruzeiro, né? Tirando o Lucas Silva e colocando o Gerson, que aí o Cruzeiro perdeu o seu principal setor,
que era o meio de campo, né? Com essa mexida, o meio de campo do Cruzeiro totalmente ficou perdido. E o Galo aproveitou bem essa movimentação que o Tite fez. Mas um ponto que eu quero ressaltar ontem, que eu acho que foi o mais importante, foi a atmosfera que estava no estádio. O que a torcida fez ontem, o que a gente viu lá ontem, empurrando, fazendo o que foi, é isso que o atleticano é isso que o torcedor do Galo gosta, é isso que a gente faz. A torcida ontem foi maravilhosa, empurrou o time mesmo estando perdendo. Isso fez toda a diferença para dar confiança aos jogadores. E é uma virada de chave agora, né? Porque a gente sabe que um clássico ele pode ressurgir muita gente e pode matar muitos também. Então, o resultado de clássico é muito importante. A gente venceu e venceu jogando melhor do que vinha jogando. Tem muita coisa a ser ajustada. O Galo precisa muito de um primeiro volante de ofício. Precisa muito de um primeiro volante de ofício. Mas é isso. Também um zagueiro, né? A gente precisa de um zagueiro que nos traga confiança de verdade. Ontem foi um jogo bom, foi muito bom, a atmosfera estava muito boa. O segundo tempo, o Galo conseguiu demonstrar o jus, a sua folha salarial. E a torcida ontem foi simplesmente maravilhosa, né? Foi tudo o que o atleticano precisa, tudo que o atleticano quer. E o Hulk é o pai, né? O pai do Cruzeiro, né, cara? O cara broca, pode estar o que for. Eu confesso que na hora que ele pegou a bola lá, que o Scarpa passou a bola para ele, que ele driblou o Jonathan Jesus, né, em vez de tocar a bola no Dudu que estava fazendo o facão e cruzasse a bola na diagonal, sairia o segundo gol, que vinha um outro jogador chegando, né, o Scarpa chegando pela direita também. Eu xinguei, mas aí o cara foi lá e bateu no peito e falou: aqui sou eu que mando, né, sou eu que faço. E é isso, uma semana muito boa para nós, né, vencer um clássico é importante, independente do campeonato que seja. E esse foi ainda mais importante porque foi a virada de chave que o Galo precisava para essa temporada. Então, quarta-feira agora temos o Palmeiras e temos muitos erros ainda a ser consertado. E espero que esse sistema defensivo acabe ajustando e se encaixando melhor do que estava acontecendo nesses últimos jogos. E deu a lógica, né? Venceu o que manda em Minas Gerais. Vamos que vamos, Galo!